Bom, agora a gente sai da composição e vai para os tipos de transporte, tá? Eu trouxe uma tabelinha aqui, bem genérica, digamos assim. Mas que eu gosto muito e eu vou explicar o porquê. Nessa tabelinha, e numa outra que eu vou trazer aqui depois, no finalzinho para vocês, ó, principalmente essa aqui também, a gente vai entender esse conceito de especificidade, que a URGS já cobrou também, vai que o Enem tome como, né, exemplo, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de transporte através da membrana, a gente fala de um transporte seletivo, lembra que a membrana possui uma permeabilidade seletiva, mas às vezes esse transporte pode ser em bloco. E aí acaba entrando coisa dentro da membrana que ela não tem interesse que entre, tá? É tipo assim, ó, tá lá, tem 500 pessoas na porta de um show, né, implorando para entrar porque tá super lotado. E aí, no meio dessas 500 pessoas tem gente vendendo ingresso, tem, sei lá, alguém vendendo pipoca, tem aqueles 2, 3 que nem sabem o que está acontecendo, são lá de curiosidade, sabe? E aí imaginem que dessas 500 pessoas, do nada, abrem-se as portas da festa, né, do evento, e socam todo mundo lá pra dentro, sabe? E aí tinha gente que nem queria estar lá, por exemplo, o vendedor de água não queria estar lá dentro, o cambista não queria estar lá dentro, ou sei lá, os curiosos não queriam estar lá dentro, o Uber que foi ali perguntar as horas não queria estar lá dentro. Então, quando a gente fala em transporte em bloco, acontece isso, tá? Eu vou focar por enquanto nesses aqui, ó, que é os mais comuns para a prova. E como é que a gente separa transporte através da membrana? Bom, a gente separa do tipo ativo ou do tipo passivo. Por que um é passivo, chamado de passivo e outro ativo? Porque tem a ver com gasto energético. Quando a gente fala que o transporte ele é passivo, significa dizer que não há gasto de energia na forma de ATP, né? E quando a gente fala que ele é transporte ativo, significa dizer que há energia na forma de ATP. Por que um vai ter gasto e outro não? O exemplo que eu dou é bem simples e é sempre o mesmo. Quando você vai subir um rio a favor contra a correnteza, você tem que gastar muita energia nadando. Muitas das vezes você, né, nada e pouco sai do lugar, tá? Isso é subir o rio contra a correnteza. Quando eu vou nadar a favor da correnteza descendo o rio, é bem mais fácil, né? Eu tenho um esforço muito menor, às vezes nem esforço eu tenho, basta eu saber boiar, por exemplo, que eu fico ali paradinho, né, e o rio vai me levando. Claro, dependendo da velocidade da correnteza, vai levar mais rápido ou não, mas vai me levar. Então, quando a gente fala que o transporte ele é passivo, onde não existe um gasto energético, né, significa dizer que ele está indo a favor de um gradiente de concentração, tá? Então, ó, a favor do gradiente. Tá descendo o rio junto com ele, tá? Isso tanto na difusão simples e osmose, quanto na difusão facilitada. Então, ó, transporte do tipo passivo, vocês sabem que é a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, vamos tentar explicar o que é um gradiente de concentração. Na natureza, eu já debati isso aqui com vocês em ecologia, eu falei assim, ó, pessoal, a natureza tende ao equilíbrio, tá? O universo tende ao caos. Então, por exemplo, deixa eu pegar um soluto aqui de outra cor, vermelhinho, tá? Para exemplificar vocês assim. Ó, eu tenho lá um recipiente, poderia ser um aquário, tá? Poderia ser um aquário, que eu tenho o lado A e o lado B, e uma membrana semipermeável, onde não passa essas bolinhas vermelhas. Mas aí, eu, no alto da minha sabedoria, desenvolvo um mecanismo que eu boto um tubinho aqui e um tubinho aqui. E agora eu vou conseguir ter transporte de soluto. A água não vai vir de um lado para o outro, só o soluto, tá? É tipo um aspiradorzinho de um lado para o outro, só vem o soluto. O que atende... Deixa eu só aumentar essa concentração. Deixa eu botar mais coisinhas aqui para deixar bem claro que o lado B é o lado que tem mais coisas, tá? O natural é ir de A para B ou B para A. Depende. Se eu for pensar em água, é de A para B, do menos para o mais. Mas se eu for pensar em transporte de soluto, né, que é essa substância vermelha, que eu vou dizer que é o sal, e na mais Cl-, aí a tendência é ir de B para A. Então, o natural, em se tratando de soluto, né,
buscar o equilíbrio. E aí, num segundo momento, talvez nós teríamos, né, quase o mesmo número de solutos do mesmo lado, tá? Então, na natureza, sempre do mais, que a gente vai chamar de hiper, para o menos, que a gente vai chamar de hipo, tá? Isso em se tratando de soluto, porque a água é diferente. A água vai do menos para mais, ela troca isso. Tá bom? Então, no transporte passivo não tem gasto de energia, porque de um lado tem um monte de sal, do outro quase não tem. Então, naturalmente, sai sal daqui, ó, e vem para cá, para equilibrar essa concentração. Sei lá, aqui eu tinha 50 e aqui eu tinha 250. Então vai... Não, aqui tinha 50 e aqui tinha 150, tá melhor. Aí então vai ser 50 daqui para vir para cá, para ficar os dois lados com 100, tá bom? Então, né, no transporte passivo, eu estou indo a favor de um gradiente de concentração. E aí eu tenho dois tipos, né? Eu tenho ou difusão simples ou difusão facilitada. O que muda de uma para outra? Vai mudar as substâncias que estão passando. Por exemplo, na difusão simples, as substâncias simplesmente passam através da membrana. Então tem que ser moléculas pequenas, né? Porque senão elas não atravessam a bicamada de fosfolipídios. CO2. Quantos átomos tem o CO2? 2, né? 2 átomos de oxigênio. E aqui? Aqui tem 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Né? E algumas substâncias solúveis em lipídios. Né? A água também. Embora a água, eu risco ela dessa lista, porque a água ela seria uma difusão facilitada. Tá? Ela passa por uma proteína de canal chamada aquaporina. Ok, tem uma pequena porção de água que pode atravessar a camada de fosfolipídios? Tem, né? Porque afinal de contas é muita água, né? Então você passa um pouquinho ali. Mas a maior parte da água entra através das aquaporinas, que seria uma difusão facilitada, tá? Só que na prova, passagem de água não é nem difusão simples nem facilitada, é osmose, tá bom?